Uma emboscada na saída do escritório do Rodrigo Marinho Crespo, um advogado jovem de 41 anos de idade, no centro do Rio de Janeiro, como eu disse, à plena luz do dia. O escritório dele ficava do lado da seccional da OAB Rio de Janeiro, a Ordem dos Advogados do Brasil. Minha cara Lívia, 20 espectadores e internautas da Jovem Pan, desde o crime de enorme repercussão, esse caso está sendo apurado, investigado pela Polícia do Rio, ainda não foi totalmente concluído. O objetivo é saber o que motivou o assassinato de Rodrigo Marinho Crespo. Uma das linhas de investigação é que ele estaria tentando entrar no mercado de apostas legais aqui no Brasil. Isso teria desagradado o crime organizado, até mesmo a chamada máfia dos caça-níqueis, que também estaria envolvida nesses jogos eletrônicos, nesses jogos de aposta virtuais e digitais. Pois bem, nível 20 espectadores internautas da Jovem Pan, a Polícia do Rio de Janeiro chegou a pelo menos dois representantes, dois protagonistas desse bárbaro crime, desse bárbaro assassinato. A defesa desses dois tentou na Justiça Fluminense a transformação da prisão preventiva, que é aquela por tempo indeterminado, em prisão domiciliar, com cumprimento de medidas cautelares, mas isso foi negado pela Justiça Fluminense, que já se prepara também para as primeiras audiências de instrução desse caso a partir de setembro desse ano. Eu lembro aqui no microfone da Jovem Pan que na semana passada foi deflagrada e realizada uma grande operação de polícia militar, polícia civil, corregedoria e Ministério Público contra uma quadrilha que era, na verdade, um grupo de extermínio que atuava para criminosos, para a máfia dos caça-níqueis e para a máfia do jogo do bicho. Suspeita-se que esse grupo estaria também por trás, estaria envolvido na execução de Rodrigo Marinho Crespo, um advogado de 41 anos de idade que foi morto em plena luz do dia no centro do Rio de Janeiro, quando estava saindo do seu escritório para fazer um lanche com o sobrinho. Minha cara Lívia. Viga, tenho mais uma pergunta para você. Um relatório da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Polícia Militar mostrou que acontece um confronto entre facções por dia aí no estado. O que tem sido feito pela polícia para tentar diminuir, reduzir esse número? Operações em cima de operações, né, minha cara Lívia? E aí tem muita gente que diz que a estratégia precisa ser mudada, precisa ser modificada, precisa ser alterada, porque para muitos isso parece jogar gelo. Agora, para outros, a visão é a seguinte: se nada fosse feito, se essas operações não fossem realizadas, deflagradas, o que seria do crime organizado aqui no Rio de Janeiro? Porque quando a gente está falando de crime organizado aqui no Rio de Janeiro, a gente está falando de tráfico e também está falando de milícia. E aí já um novo grupo criminoso cada vez mais forte, mais robusto aqui no Rio de Janeiro, que é o da narcomilícia, união de forças entre traficantes e também milicianos. Um levantamento feito pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar mostrou que de janeiro a junho desse ano foram quase 200 confrontos entre grupos, entre facções rivais, ou seja, uma média de um por dia. A gente tem dito aqui no microfone da Jovem Pan que a principal facção criminosa do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, decretou aí, nesse ano de 2024, uma trajetória, uma estratégia expansionista, está tentando territórios são sinônimos, né, de negócios, receita e também de poderio bélico e financeiro. Um conflito por dia entre janeiro e junho desse ano entre facções rivais aqui no Rio de Janeiro. Se somarmos os conflitos que existem permanentemente entre as forças de segurança e o crime organizado, esse número certamente vai ser exponencialmente multiplicado, viu, Olivia? O maior problema é o número de vítimas inocentes em meio a essa guerra de facções. Obrigada, Viga. Até já.